Pablo, Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Não tem como não falarmos sobre a Sul-Americana, né? O torneio que o Vasco está voltando a disputar depois de algum tempo, vai enfrentar o Lanús, um time da Argentina. Queria que você falasse um pouquinho, você como um jogador tipicamente argentino, né, com a garra argentina, jogar um torneio, a importância desse torneio para o Vasco, para os jogadores, como vocês vão encarar a Sul-Americana nessa temporada. Bom, primeiro, boa tarde para todos. É muito importante para nós jogar um torneio internacional. Acho que para o Vasco também, depois de muito tempo estar na competência internacional, se tem que fazer costume que o Vasco esteja todos os anos jogando um torneio internacional. Quando eu cheguei aqui era a primeira meta, que eu sabia que o Vasco não fazia um tempo que não jogava, sabia que o Vasco tem história em competência internacional. Tudo bem? Só aproximar um pouquinho o microfone. Aí está bem? Tá, valeu. Então, falando sobre isso, para nós é muito importante. É um objetivo principal que a gente tem. Obviamente, indo passo por passo. O primeiro passo é lograr a classificação, mas é muito difícil jogar fora do país. Tem viagem, tem logística. Mas a gente se vai preparar muito bem para isso. Chega para ser campeão? Oh, cara, eu desde que jogo futebol quero ser campeão sempre. Eu quero jogar no treino, quero ser campeão, quero jogar com meu filho, quero ser campeão. Mas todo mundo sabe que é difícil. Então a gente tem que fazer um bom planejamento, tem que entender como se joga essas copas, como se joga de maneira internacional. Mas se tem que preparar para ser protagonista. Depois disso acontecem muitas coisas. É muito delgada a linha entre ser campeão ou não. Então a gente tem que preparar para fazer uma boa competição, para classificar como primeiro passo e depois ir passo a passo, mas claramente na cabeça de todo mundo é ser campeão, mas todo mundo sabe que não é fácil. Boa tarde, Verrete. Thiago Carvalho, da Band. Você sempre falou, de fato, que você queria jogar competições internacionais, que você veio para o Vasco para isso, que era um momento importante da tua carreira. Imagino que ontem tenha sido um dia apreensivo para vocês tinham curiosidade de saber qual grupo cairiam, com quais adversários. Depois de visto o sorteio, o que vocês tiraram de ideia desse grupo que o Vasco vai pegar? Acho que das equipes que ali tem, o Lanús talvez seja a que você mais conhece. O que você pode falar para a gente desse grupo que o Vasco vai jogar? A gente tem que respeitar a todo adversário. Se a gente tem muita expectativa, o único que a gente por aí não queria era viajar contra um time de muita altura, porque é foda jogar aí. Mas depois a gente, para ser campeão, tem que jogar com qualquer. Acho que é um bom grupo para nós. Tem viagem, mas não tem muita altura. A gente também vai viajar à Argentina. Tem um time como o Lanús que é um time muito forte. Se bem agora não está uma boa sequência, é um time que é muito duro, vai ser muito duro jogar lá, mas a gente tem que preparar para isso. Olá, Verrete. Joel Silva, do canal Colina em Foco. Você foi artilheiro do Campeonato Carioca, tendo uma média superior, né, do que Cano e do que o Max, né, com menos jogos e mais gols. Mais uma artilharia para você, assim como foi artilheiro também da Copa do Brasil. O Vasco não fazia um artilheiro do Campeonato Carioca desde 2014, isso mostra, né, o quanto você tem superado as expectativas, né, do torcedor vascaíno e do próprio Vasco. E eu gostaria de saber, né, além da Copa Sul-Americana, está vindo aí um Campeonato Brasileiro. Então, qual é a sua expectativa? Se você já conhece essa competição também, você que fez muitos gols nas últimas 2 edições, e caso seja artilheiro do Campeonato Brasileiro, vai ser o primeiro jogador que foi artilheiro do argentino e também do Campeonato Brasileiro. Essa é uma meta para você? Qual é a sua expectativa para o Campeonato Brasileiro também? Obrigado. A minha expectativa é deixar o torcedor feliz, porque, como você falou, eu fui artilheiro do Copa do Brasil, fui artilheiro do Carioca. Llevo 40 goles desde que estou aqui no Vasco, que é muito difícil, mas tem torcedores que querem que eu vá embora. Então,
Lo único que eu quero é deixar o torcedor feliz, e o torcedor feliz fica quando a gente consigue pelo menos título, mas também a gente tem que falar que é muito difícil conseguir título. Então, a gente tem que preparar-se para tudo o que vai vir. Vai ser um ano muito longe, muito duro. No pessoal, eu sempre quero fazer gol, quero jogar o time, mas acho que conseguir uma taça seria muito importante. Como capitão, eu sempre pongo na frente o grupo antes que o pessoal. Mas, o que eu falei, o torcedor do Vasco tem que ficar feliz. Um torcedor que vem muito maltratado ultimamente. Um clube muito grande, que ha conquistado muitas coisas, mas agora está passando por uma reestruturação. A gente é parte disso. Então, tampouco a gente tem que falar mentira para o torcedor, que a gente vai sair campeão de todo o torneio que vai jogar, mas vai tentar, trabalha para isso e trata de representar esta camisa que é muito grande. Mas é difícil, pero a gente vai lutar por deixar a ele muito feliz. Boa tarde, Pablo. Maurício Luz do Lance. Voltando um pouquinho a falar de Sul-Americana, você teve muito sucesso na Argentina, né? Mas contra o Lanús, não sei se isso é um dado que você tem na sua mente, você não marcou. E queria saber, primeiro, qual a sua expectativa de voltar à Argentina, né, para jogar? E segundo, se isso é uma motivação a mais, você não ter marcado contra o Lanús no tempo que você teve lá. Voltar a jogar a Argentina sempre é bom, mas você sabe que jogar contra time argentino é muito difícil. Então a gente tem que preparar da melhor maneira. Todo desafio com esta camisa tem que ser tomado com muita importância, com muita responsabilidade. A gente sabe a camisa que viste, não tem que escolher o jogo. Eu falo que a gente não tem que escolher o jogo com esta camisa, mas tem que ser inteligente e tem que dar a importância que cada torneio tem. Eu tomo todos os partidos, todo o jogo da mesma maneira. Para mim é uma final, é o jogo da minha vida e é a única maneira que eu entendo que esta profissão tem que ser tomada. Então não escolho o jogo, não escolho a competência, não escolho o rival. Só quero ganhar e quero marcar sempre, mas também a gente sabe que isso não acontece sempre. Mas a gente está fazendo uma boa preparação agora para encarar tudo o que vai vir, que vai ser um ano muito longe. Verrete, boa tarde, tudo bem? Dieguinho, canal Futebolaço. Artilheiro da Copa do Brasil do ano passado, artilheiro do Campeonato Carioca desse ano, caminhando para construir uma idolatria, principalmente com os torcedores mais jovens do Vasco, mas ainda assim, durante esse Campeonato Carioca, surgiram bastante críticas. E eu não ouvi você ainda falar sobre, então eu queria te dar a oportunidade para saber se você concorda. Muita gente diz que você tem dificuldade de jogar fora da área, que o Vasco precisa, em jogos específicos, ter um 9 um pouco mais móvel. Queria te ouvir. Você concorda com essas críticas? Não concorda? Caso concorde, você tem feito algo para melhorar? Obrigado. Cara, as críticas fazem parte da vida, do futebol, de qualquer trabalho. Mas aqui a gente está muito mais exposta. Eu não dou importância ao que fala o torcedor, porque o torcedor também falou que eu era o melhor jogador do mundo no momento, e eu tampouco acredito nisso. Eu sou mantenho um equilíbrio muito importante em minha cabeça. Respeito muito ao torcedor, muito. Acepto a crítica, mas trato de não ouvir tudo o que se fala, porque senão a gente fica muito louca, fica pensando nisso. Eu já tenho uma idade muito importante na qual dou importância a lo que realmente é importante. Eu trabalho, eu entreno, eu me dedico, eu sou muito responsável, eu faço tudo para melhorar. Minha parte está feita. Dentro do campo eu entrego tudo o que tenho. Eu falo sempre para os garotos também, que eles passam de um jogo a outro de ser o salvador a ser o jogador mais ruim do futebol brasileiro. E para ele afeta muito. Então eu falo o tempo todo para eles que não tem que escutar, que não tem que ler. As redes sociais são muito ruins nesse sentido. Qualquer pessoa fala, qualquer pessoa escreve, sem sentido comum. Então, é nosso trabalho,
futebol é o mais hermoso do mundo, mas tem essas coisas. Tem muita coisa boa, mas tem isso também. A gente tem que esquecer disso, seguir trabalhando. E todos os jogos, esta camisa exige o máximo. Então eu estou acostumado a isso. Cada jogo dar o melhor. Eu cada jogo tenho que fazer gol, cada jogo tenho que ser o melhor. Acontece que as coisas não são assim e quando as críticas vêm, eu sigo trabalhando. Não dou muita importância a isso. Só agradeço o carinho da torcida, que para mim isso é muito importante e sou muito grato a isso. Desde que eu cheguei aqui me trataram muito bem. E só isso. Tá? Verrete, boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. O Vasco vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Santos e existe uma expectativa aí da presença do Neymar nesse jogo. Vai ser uma atração, claro, no Campeonato Brasileiro, uma figura internacional. Para você é interessante jogar contra ele? Chama a atenção, né, do jogo e ganha um pouco de importância a presença dele. Para você muda alguma coisa? Chega a ser bacana, legal para você também enfrentar um jogador como Neymar, Verrete? Cara, eu respeito muito a jogadores desse nível, como ele, como Felipe. Mas quando eu entro dentro do campo, esqueço de tudo. Sinceramente, eu só quero que chegue esse jogo e ganhar o Santos. Se está ele ou não, a mim não me modifica muito. Mas a gente respeita ele, sabe o jogador que é. Aconteceu quando eu cheguei aqui, em um jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que estava Felipe Scolari de treinador, e eu não tomei conta disso. E um amigo depois me falou, ele é treinador do Atlético Mineiro, eu foco muito no jogo, mas respeito muito, mas a gente tem que fazer sua parte, a gente se sente muito cômodo em São Januário, aí tem que fazer sofrer a ele, a gente tem que ganhar, com esta camisa a gente tem que ganhar todos os jogos que tem que jogar, ou fazer tudo para ganhar. E a gente tem o Felipe, nosso elenco, que também é um cara que tem essa atração, então a gente tem que preparar para isso. Tá? Pablo, boa tarde. Gabriel Andreso, da Super Rádio Tupi. Sempre que a gente pergunta isso, geralmente os jogadores falam que focam muito mais nos objetivos coletivos do que nos individuais. E a gente sabe que é verdade, mas também não dá para negar que você vem quebrando recorde aqui pelo Vasco, já é um dos maiores artilheiros do clube no século, está a 3 gols de se tornar o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, então evidentemente que isso são feitos muito importantes. Daqui a pouco você vai fazer quase tantos gols pelo Vasco quanto você fez pelo Belgrano, que foi o clube onde você mais anotou na sua carreira. O quanto que isso te motiva a continuar entrando na história do clube? Já se falou sobre a sua idolatria, mas também não dá para negar que esses números são muito importantes e te colocam realmente na história do clube. Você imaginava isso quando chegou e 2 anos depois quase, como está a tua cabeça nesse sentido e o quanto isso te motiva? Obrigado. Obrigado. Cara, ficar na história de um clube tão grande como o Vasco, claro que é muito importante. Mas eu sou muito sincero quando falo e quando eu faço também. Aconteceu no jogo da Copa do Brasil que eu tinha para chutar um pênalti e deu para Felipe. Acho que eu tenho uma responsabilidade muito mais grande que a de fazer gol. E eu aí, fazendo isso, demonstrei que tirei o pessoal de lado. Se bem é muito importante fazer gol, eu amo fazer gol. Eu acreditava que nesse momento era melhor que ele chute o pênalti, que ele tome confiança. E quando você dá, vem o dobro. Então, eu fico muito tranquilo trabalhando nisso. Sei que o gol sempre vai estar perto de mim. Deus quiser que possa fazer muita história aqui neste clube, mas acho que o que vai marcar vai ser conseguir algo importante a nível grupal, conseguir uma taça. Claro, é muito mais difícil conseguir uma taça que fazer gol. Mas a gente tem que trabalhar. O clube está num momento de reconstrução e a gente hoje faz parte disso. Quando eu cheguei, o Vasco estava praticamente rebaixado. A gente tirou o Vasco do rebaixamento. A gente chegou na semifinal de Carioca, claro, com um rival menor que a gente tinha que haver passado na final no ano passado. A gente chegou na semifinal de Copa do Brasil. Fazia muito tempo a gente não chegava.
a gente ficou no 10º lugar, voltou a Vasco a que jogou uma Copa Internacional, esqueceu o rebaixamento 2 rodadas antes. Cara, eu entendo o torcedor de Vasco, porque ele tem uma história muito grande, mas a realidade, nossa realidade hoje é essa. Então a gente tem que entender isso. E está fazendo muitas coisas boas, muitas, mas faz parte de uma reestruturação que vai levar um tempo. Eu gostaria de falar que a gente vai sair campeão de tudo, mas eu não posso falar isso. Eu tenho que ser sincero. Eu não posso mentir ao torcedor. Então é isso, trabalhar individualmente, grupalmente para responder ao campo e que o torcedor esteja feliz e que a gente possa dar uma taça neste tempo que a gente está aqui no Vasco. Verratti, tudo bem? Aqui, eu. Valeu. Vocês estão agora com o título gaúcho do Inter, com uma seca de títulos há algum tempo, e você, como um dos líderes do grupo, conversa com os outros jogadores sobre esse tema? Tem alguma expectativa? Tenta controlar um pouco os ânimos sobre isso? E se você pudesse botar em prateleiras de prioridade para esse ano a Sul-Americana, seria a primeira? Quais as ordens dos torneios que você botaria na sua prateleira? Não, a gente não fala disso. Volto a falar, a gente sabe que está num clube que é muito grande, que ha conquistado muitos títulos, mas a realidade de hoje é outra. Então tem que aceitar isso. Acho que aceptando que o momento que a gente está passando a nível clube, muitos momentos a gente carrega com essa história que faz muito tempo que não se conseguem títulos, mas como falei, como as críticas, isso também faz parte do futebol. A gente hoje está aqui, está vestindo esta camisa e tem que fazer responsável de lo que está acontecendo. Então, é trabalhar, é melhorar, é trabalhar animicamente também. Aqui em Vasco eu fico muito surpreso muitas vezes porque salen muitas mentiras, não só na imprensa, sino em muitas páginas do clube, levantam muitas coisas. E eu sinceramente falo com minha mulher que fico muito surpreso que muitas coisas que se falam que 98% são mentiras. E tudo isso ingressa aqui no CT. E todo jogador fala, cara, como vai falar isso? Como falou isso? Tudo mentira. Então é difícil, mas volto a falar. É o peso desta camisa, é a responsabilidade que a gente tem. E mais allá de trabalhar fisicamente, tecnicamente, taticamente, a gente também tem que trabalhar emocionalmente isso. Que siga la segunda pregunta que vos... el nivel de prioridad de la competencia. Cara, eu te posso falar que mi prioridad é a Copa Sul-Americana, depois a gente sale campeão da Copa do Brasil e eu não posso falar disso. A gente tem que tomar todas as competições com a mesma responsabilidade, com a mesma importância e depois alguma coisa vai dando certo, alguma coisa vai dando errado e a gente tem que ir acomodando. Como falei, um ano muito longe, muito difícil, muita competência, muito jogo e hay que estar preparado para isso. Verratti, boa tarde, Digão do canal Podcast Cruz Maltino. A gente sabe que o torcedor em si, eu particularmente faço o pré-jogo ali no Portão 9, e a cada 10 jogadores, 9 torcedores citam o seu nome, com carinho muito grande diante de você. Você, se eu não me engano, é o único jogador que tem uma bandeira na torcida sem ganhar nenhum título ainda, né? O que representa, cara, esse carinho do torcedor para um profissional do seu gabarito, da sua forma de jogar, a sua responsabilidade que a gente vê muito no clube aí no dia a dia? Representa ainda mais responsabilidade, ainda mais sacrifício, ainda tentar dar mais por esta camisa, ainda querer mais. Eu não tiro a responsabilidade para costado, eu não jogo a responsabilidade para lado. Quando eu toco assumir a responsabilidade, eu assumo. Então, cara, isso é muito legal. Eu sou muito grato por esse carinho da torcida. Mas eu não me considero ídolo, eu já falei isso. Para fazer ídolo você, de um time como o Vasco, você tem que fazer muitas coisas. Uma dessas é tentar sair campeão. Acho que isso vai deixar marcado meu nome na torcida, mas eu sou muito grato desse carinho, tento devolver esse carinho em cada jogo, em cada treino,
e como falei, aumenta mais a responsabilidade que eu tenho cada vez que eu me pongo esta camisa, que eu vengo a treinar, que estou fora da minha casa e tenho que algumas coisas deixar de fazer, de compartilhar com minha família, com meu filho, mas faz parte deste trabalho e eu entendo à perfeição isso. Verrete, boa tarde, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Verrete, eu queria saber o seguinte, dia 30 o Vasco estreia contra o Santos em São Januário. E no dia 2, a princípio, tem um jogo também, o primeiro jogo na Copa Sul-Americana, numa altitude de 2.335 metros, quer dizer, no Peru. Essa logística, eu queria saber de você se você já jogou alguma vez na altitude e como é que está sendo esse processo, essa logística, porque a gente sabe que jogar na altitude é muito ruim. E uma segunda pergunta, curtinha, qual o esquema tático que você se sente mais à vontade, jogando com 2 pontas ou com 2 jogadores mais agudos ou com o segundo volante jogando muito próximo a você? Obrigado, sucesso e parabéns. Obrigado. Eu acho que aqui no Brasil a logística é muito importante e aqui dentro do CT se está dando muita importância a isso. A logística, planejamento, quando você tem muita competência, tem muito viagem, jogar na altura é muito ruim, então acho que a logística e o planejamento é o principal. Descanso, a gente agora está sendo 3 semanas de treino muito duro, muito intenso, porque sabe que depois a gente deixa de treinar, deixa de ter a oportunidade de seguir melhorando, a gente tem que fazer coisas muito controladas, mas acho que acredito que a logística é muito importante, muito. Mas também o treinador vai decidindo depois de cada jogo, perguntando a cada atleta se encontra bem, se está bem para jogar, se não. Então isso é muito importante. E o outro que falou... Sobre o esquema tático. Não, eu tento adaptar-me a lo que o treinador escolhe. Claramente eu gosto de jogar perto da área, que eu me sinto como minha casa, mas a gente tenta adaptar-se a lo que o treinador nesse momento pida. Depende também de como se deu esse jogo. Todos os jogos não se dão como você faz o planejamento. Há jogos que você planeia uma coisa, se dá outra. Mas eu tento ajudar a meu companheiro no momento que o jogo me necessite. Tá? Boa tarde, Tébano, do Grupo Globo aqui. Você comentou agora uma cena que chamou muita atenção na partida contra o União de Rondon Lopes pela Copa do Brasil, quando você deu a bola para o Coutinho cobrar o pênalti. Queria que você comentasse a importância do Coutinho para esse elenco e de que maneira você e os outros jogadores incentivam e o empurram assim, para que ele retome a confiança. É um jogador que todo mundo conhece, é dispensável dizer a qualidade técnica do Coutinho, mas vem passando por problemas físicos, por exemplo, está se recuperando de uma lesão agora. Então, de que maneira você e os outros jogadores tentam incentivá-lo e até queria que você dissesse a importância dele para o time, visto que o Coutinho tem contrato só até o final do ano, né? Então, para que ele continue até o final da temporada, vai ter que negociar uma possível permanência. Então, fala para a gente de que maneira vocês incentivam ele e qual a importância do Coutinho para o elenco, por favor. Boa tarde. Primeiro, você foi quem falou de meus números do contrato, não? Você foi? Eu quero falar que não foi Globo nem Esporte. Não gostei nem um pouco. É muito ruim que você fale disso. Mas é mentira? É mentira. Mentira. Você sustenta isso? Eu sustento isso. Certo. Eu sustento isso. Mas é muito ruim falar disso de um jogador. Você sabe que é muito ruim. Tem que saber, que tem que respeitar. Porque a gente respeita muito a você. E acho que não foi uma boa ação sua de sua parte, tá? Eu gosto de falar, de olho e falar isso, tá? Você falou que é mentira aí. Tá, valeu, obrigado. Respecto a Coutinho, a gente sabe que é um jogador de outro nível. É um jogador que a gente tem muito prazer de ter aqui e tem que ajudar da melhor maneira. Mas acho que para ele também a vezes é muito difícil. Ele vem de jogar no Qatar, vem de fazer uma transição, mas para nós é muito importante ele e tem que ajudar de todas maneiras. Não só nós, sino a logística, a comissão técnica, a parte médica. A gente tem que ter a ele bem acima, com a confiança acima, porque sabe que nos pode dar muito. Al torcedor vasco le pode dar muito. Um cara muito legal, muito dedicado, um cara que se cobra muito quando as coisas não saem.
e sofre muito também. Eu tenho el orgulho de ter uma relação fora de aqui do CT e eu acredito que ele é um cara que se cobra muito e que la passa muito mal. Ele não é um cara que sai daqui contento, sai de um show que a gente não deu certo, contento e fica na sua casa fazendo besteira. Ele é um cara que se cobra muito e la passa muito mal, sofre muito porque ele ama muito o Vasco, então a gente tem que ajudar muito a ele. Aqui, Verrete, Alan Santos, BTB Esportes. Você falou sobre processo, falou sobre títulos, estrutura e também falou um pouco sobre você. Ainda seguindo um pouco, a minha resposta seria uma pergunta sobre o que o Tébaro e você acabou de falar. Você falou que é mentira. Tem como você explicar um pouco ainda para o torcedor, o seu lado, a verdade sobre esse processo de renovação e se você sonha em se aposentar aqui no Vasco da Gama? Cara, o processo de renovação ou negociação de um contrato é natural. Quando eu falo que se fala muita mentira, muitas coisas se falaram muitas coisas nesse processo de renovação que eu não iria apresentar ao CT, ao treino, mas a gente não pode estar todo o tempo desmentindo o que se fala, senão eu teria que estar todos os dias fazendo uma coletiva. Então é muito chato isso. Então, volto a falar, foi um processo de renovação normal, que tem seus tempos e depois o que se fala, o que não se fala, pero a gente não pode estar desmentindo todo o tempo, nem acreditando. Só que a vezes quando eu considero que não se tem respeito sobre um tema, eu gosto de falar, como falei com ele, e é isso. Tema terminado, já se fechou faz muito tempo a renovação, porque eu queria seguir aqui no Vasco. Então, lo de aposentar, eu estou muito feliz, falei sempre. Muito grato aqui no clube, minha família está muito feliz aqui, meu filho. Deus quiser que possa aposentar aqui, mas eu tampouco posso ter certeza disso, porque eu te posso falar, eu vou aposentar aqui e depois vou embora, eu vou falar, você é um mentiroso. Então, eu não posso falar isso. Eu posso falar que estou muito feliz, que tenho mais 2 anos de contrato e, se Deus quiser dar tudo certo, eu vou ficar pelo menos 2 anos. Olá, Pablo, Danilo do Expresso 1923. A minha pergunta vai sobre a questão física, preparação física para essa maratona de jogos. A gente vai ter, pelo jeito, 8 jogos em um mês, em abril. E uma das críticas que a torcida tem comentado é da queda de rendimento no segundo tempo. Isso foi nos jogos contra o Flamengo e no jogo com o Fluminense em Brasília. Queria saber sua opinião sobre a preparação física e de como o time está se preparando para essa maratona, para o Campeonato Brasileiro. E, se me permite também uma segunda pergunta curtinha, sobre a adaptação dos novos jogadores, o Nuno, o Lloyd e o Garré, argentino como você. Como é que você está sentindo a entrada deles na equipe do Vasco? Obrigado. A preparação física é muito importante. A gente teve uma pré-temporada muito corta, porque, se não me equivoco, 4ª rodada do Carioca a gente já tinha que jogar. Então, não há uma fórmula exata para falar, cara, você tem que fazer isto. O mais importante, quando você tem muita competência, é o cuidado personal, a alimentação, o descanso, o complemento que a gente faz aqui no clube. E depois, diferentes jogadores vão precisando de diferentes coisas e a comissão vai trabalhando mais específico. Depois, eu falo, o futebol já está inventado, todo mundo já sabe como uma preparação, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Depois, há jogos no que você aparenta um pouco mais cansado, outros jogos no que não. Cara, eu não posso dar uma explicação específica disso, porque não tem sentido. Hoje, casi todos os times se preparam da mesma forma. Eu não creio que Flamengo se prepare de uma maneira fisicamente e Vasco de outra. Depois, diferentes formas de trabalhar. Falo do Flamengo porque hoje é o time que todo mundo está falando. Então é isso. Eu acho que também um pouco emocional, um pouco mental. E a segunda pergunta esqueci. Sobre os novos... Isso. Inclusive o Garré. Se você olha os jogos e demais, você vai falar que Nuno foi o que melhor se adaptou. Pero están trabajando bien. Garré está tomando más confianza ahora en los treinos. A gente está viendo muy bien a él. Es difícil siempre una adaptación.
mas yo acho que están bien los tres. Van a llevar su tiempo, obviamente, no es fácil, pero los tres están muy bien. Boa tarde, Paulo. Marcelo Correia da TV Globo. Acho que em qualquer lista que as pessoas fizerem agora sobre possíveis artilheiros do Campeonato Brasileiro, você vai aparecer pelos gols que você tem feito pelo Vasco nas últimas temporadas. Quem você poria ali ao seu lado como atacantes que, de fato, você acha que podem chegar ali no topo da lista de artilheiros do Brasileiro? O que você admira, talvez, em algum desses jogadores? E explica um pouco para a gente o teu talento para cabecear, porque a gente percebe que você trabalha muito isso, né? Posicionamento, gesto técnico, se alguém te inspirou. Se eu explico isso, eu perdi a magia. Eu não vou explicar. Não. Cara, eu gosto muito do Pedro. Para mim é um jogador muito completo. Ele tem também muitas situações de gol jogando no Flamengo, mas eu gosto muito dele. Já falei no ano passado em uma coletiva. É um jogador muito completo, eu gosto muito dele. Depois tem muitos. Yuri hoje está num momento muito bom também. Eu admiro muito por conta da idade também a Jul, como ele está muito ativo a sua idade. Eu gosto também dele, mas aqui tem atacantes muito bons em todos os times. Vai ser uma briga muito boa, muito boa. Boa tarde, Verrete. Lucas Pedrosa, da revista Placar e também do SBT. Você falou sobre o aspecto mental e o Carille, na coletiva, disse que, inclusive, esse time, quando estava tomando gol, estava desmoronando. E o Vasco tem feito mudanças, inclusive, no seu departamento. Você está aqui desde 2023. Eu queria que você abordasse como atleta o que o aspecto mental, como esse suporte é importante e como o Vasco pode fazer para melhorar, porque eu concordo que talvez não seja só uma questão física, seja uma questão mental também dessa equipe, que oscila muito de um tempo para outro. Como que vocês têm conversado com isso e todo esse suporte que o Vasco tem dado no aspecto psicológico para hoje um atleta de alto nível conseguir performar? Obrigado. Cara, acá Vasco te dá todas as possibilidades que você quer, que você pode ter. Depois tem cada como utiliza isso, cara, todas as cabeças são um mundo, eu falo. Então, em um time você tem 11 cabeças, tem reserva. Então, a parte emocional fica muito importante hoje em dia. Hoje falava das críticas também. Tem muitos garotos, muitos moleques que sofrem muito isso, mas perdão, já jogadores mais grandes também sofrem muito das críticas. E isso, a hora de você ter um desempenho, influi muito. Se eu falo, todo mundo que está aqui no Vasco está preparado para estar aqui, está preparado para jogar futebol profissional. Você há jogo que faz coisa muito boa e outro jogo que faz coisa muito ruim, e você fala como pode acontecer. É a cabeça, maneja tudo. Então, acho que mais que grupal, acho que cada atleta tem que dar atenção pessoal à sua parte emocional. E hoje em dia, quando um atleta é forte mentalmente, eu acho que faz diferença, muita diferença. E Vasco te dá tudo para se algum jogador, algum atleta precisa dessa situação, dessa parte de trabalhar, pode trabalhar. Então é isso, mas cada um também tem que detectar quando precisa desse momento de falar. Acho que é muito importante falar, contar o que está acontecendo, o que lhe está passando a cada um por dentro, que ninguém sabe. Isso é muito importante. Verrete, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Você falou em reconstrução, né? Usou algumas vezes essa palavra. O torcedor, claro que ele quer para ontem, né? Um time já do nível dos rivais. A gente observa que o Flamengo levou pelo menos 6 anos na reconstrução, o Botafogo pelo menos 3 anos, o Fluminense talvez nessa mesma linha, e os 3 já performaram e ganharam. O que você pode passar para o torcedor, porque esses serão adversários do Vasco já no Campeonato Brasileiro, novamente, para que essa diferença que hoje ainda existe dentro da reestruturação, ela seja diminuída dentro de campo. Porque o torcedor, quando vai para o Clássico, em especial com o Flamengo, ele vai assim, será que vai dar? Quando, antigamente, você, óbvio, não estava aqui, o equilíbrio sempre foi muito presente. Mas nessa reestruturação, o que você acha que pode diminuir dentro de campo? Olha,
eu não concordo que o Vasco não tenha um plantel ao nível que o Vasco. Eu acho que tem um grupo bom, que é muito trabalhador. Eu sempre falo que se você tem. Hoje tem algo muito destacado do grupo de jogadores que tem. Jogadores muito dedicados. Se a gente estuvo muito perto de ser campeão da Copa do Brasil. E a gente aí vai falar que o Vasco tinha a torcida vai falar que o Vasco tinha um plantel a nível de Vasco. Cara, é muito delgada a linha entre conseguir um título ou não. Eu entendo que, como você falou, que o torcedor quer um título para ontem. Eu também. Eu gosto de ganhar. Depois, você tem que aceitar os momentos de cada clube. Hoje o Flamengo está um passo arriba ou 2 ou 3 passos arriba de todo mundo aqui no Brasil. Mas a gente, cada jogo que joga contra ele, quer ganhar e trabalha para isso. Mas hoje a gente tem que aceitar que eles hoje estão melhor e tem que trabalhar o jogo durante a semana de uma forma diferente para tentar ganhar. Quando se falou sobre os jogos do Carioca, eles foram justo ganadores do Carioca. Todo mundo vai falar que porque jogaram bem, fizeram tudo para ganhar. Mas está claro que no primeiro jogo, se o L seria expulso, que para mim ele tinha que ser expulso, todo mundo falou isso, o jogo mudava. Se Bruno Henrique hubiese sido expulso, el juego mudaba. El gol de Bruno Henrique estaba en impedimento. Claro, el juego mudaba. Entonces ahí a gente ganaba 1-0, con un jugador más. Son pequeños detalles. Cuando você fala, cara, Flamengo está bien, mas encima tem esa ayuda. Eu não tiro o mérito dele, porque para mí son justos ganadores do Carioca, están haciendo un gran trabajo, mas también tem que falar, eso es cierto, que eles fueron ayudados. No sé si ayudado. Hubo lances que ellos fueron beneficiados y lances claros que mudaban o sentido del juego. Y cuando vos lo que a mí me pasó, cara, vos estaba haciendo un buen juego, iba ganando 1-0 y acontece eso. Cara, si él encima jugaban bien y son beneficiados, pues es imposible. Me vuelto a falar para que quede claro, no tiro mérito de él. Ellos fueron justos ganadores. Eles foram justos ganadores nos 2 jogos, foram justos ganadores Carioca, mas, cara, foram beneficiados nesses lances, muito beneficiados. Lances específicos que mudaram o jogo. Então é difícil também. Boa tarde, Verrete, tudo bem? Adília Vilar do canal aqui Sala de Vasco. Você disse que tem muitas coisas boas sendo feitas. O presidente Pedrinho está há cerca de 1 ano e 3 meses, quase 4 meses à frente do futebol. A gente sabia que tinha uma empresa anteriormente a ele aqui gerindo e você já estava aqui. Eu queria saber de você qual é a diferença do trato, do dia a dia, da logística, do que acontece dentro do CT e também se tudo isso que acontece juridicamente fora, que não é campo, acaba atingindo você de alguma forma dentro dos gramados. Obrigado. Cara, o presidente é a pessoa que mais sofre aqui dentro, que mais sofre, que mais quer que o Vasco ganhe, que o torcedor fique feliz. Ele vem sendo muito cobrado, mas ele teve muita coragem para tomar a rienda do clube no momento que ele tomou. E a gente quer responder a ele o tempo todo, porque é um cara que vem aqui no CT cada vez que ele pode e você fala com ele, e é um cara que ama muito o Vasco, vive o dia a dia do Vasco, e sofre muito pelo clube. Então acho que também ele merece um pouco mais de respeito, porque o que ele fez como jogador e o que está fazendo como presidente. Mas é impossível que todo o que se fale não atinja aqui dentro. De alguma outra maneira termina afetando, por mais que sean mentiras. Eu falo, se fala muitas coisas, eu fico muito surpreso. E fico muito surpreso porque também quando acontecem coisas que são mínimas, saem daqui dentro para fora. Isso também eu fico muito chato com isso. Então acho que essas coisas tem que reduzir, pelo menos que daqui dentro não salgam para fora, porque é ruim também, porque você já empieza a ter desconfiança com a gente que está convivendo aqui dentro. Eu falo muito isso também com o presidente. Mas o que se fala da fora para dentro, a gente não tem nada que fazer. O que vai fazer? Como falei, você não pode estar falando na imprensa todos os dias, acreditando, desacreditando, ou desmintiendo,
ou corrigindo uma coma, um número de lo que se está falando. É impossível. Mas a gente tem que entender na magnitude do clube que está e tem que responder no treino, tem que responder no campo. É mais a mudança entre a 777 que estava anteriormente e aí tem alguma mudança, mais aproximação? Cara, mudou muito. Eu falei, quando a 777 estava presente, a gente tinha poucas pessoas com quem falar quando tinha um problema que resolver aqui dentro. Hoje você tem muita pessoa quando acontece algo, para solucionar algo, para falar algo de logística, para qualquer coisa que você queira falar, tem uma pessoa para isso. E o primeiro que está aqui é o presidente, para dar resposta a los atletas. E isso é muito importante. Eu falei que a gente se sentia órfão nesse momento. Cambiou muito, mudou muito. Mas isso não quer dizer que porque mude isso a gente vai sair campeão ontem, como falou ele. Não, é um processo, uma reestruturação. Eu não sei se vou viver os melhores anos do Vasco, mas eu acredito que vão vir. A última aqui. Boa tarde, Verrete. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. A gente sabe que você é um jogador que se doa muito pelo Vasco, você é um dos jogadores mais experientes do grupo, e a gente já conversou com pessoas que você é um cara que não gosta muito de sair do time. O Paiva falou no passado que era difícil fazer essa manutenção da minutagem. Esse ano são 12 jogos, você só foi substituído em 2 jogos. Você acha que talvez a falta de algum jogador que você possa revezar ali na sua posição, na sua função, poderia ser prejudica o clube? Eu ter mais opções também seria bom para o clube? Para você também poder descansar e voltar melhor no próximo jogo, 100%, e não ficar tão desgastado durante os jogos? Cara, eu não sou o que toma essa decisão. O treinador fala muito, o treinador Fábio é uma pessoa muito legal, é um cara que muito trabalhador, que lhe dá muita, que ele gosta de falar muito com os jogadores, pergunta, fala. E eu falei do primeiro dia. Se você me vai perguntar se eu estou ótimo para jogar, eu sempre vou falar que estou para jogar. Você tem que saber isso. Depois você toma a decisão e eu vou respeitar a decisão que ele vai tomar. Se ele me quer tirar um jogo, beleza. Eu não me considero insubstituível, não me considero o melhor jogador do time, não me considero. Eu sou um jogador mais. Mas volto a falar o que eu falei para ele foi isso. Se você quer contar comigo, vai estar sempre. Mas se ele quer tirar um jogo, 2 jogos, substituir um jogo, cara, eu vou seguir trabalhando da mesma maneira. Isso não vai mudar nada. Porque se ele acha que isso nesse momento é melhor para o grupo, eu quero o melhor para o grupo. Já quedou demonstrado quando eu dei o pênalti para o Felipe. Eu não sou um cara egoísta. Gosto muito de fazer gol. Não sou um cara muito egoísta no sentido de quando eu sei que se para o grupo melhor outra coisa, eu vou aceitar. Eu fico tranquilo. Só trabalho e intento dar o melhor para esta camisa. Obrigado, tá bom? Verrete. Obrigado, tá?